Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso. Por aqui, professor Paulo, professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, professor de História, Filosofia e Sociologia, em mais uma aula, uma live gravada para atender às demandas desse ano de 2020, ano em que estamos por conta da quarentena imposta pela Covid-19 e por isso estamos realizando aulas remotas, aulas à distância, no sistema EAD, e por isso estamos produzindo mais essa aula gravada para que vocês possam assistir na hora que for mais conveniente para todos. Hoje estamos então produzindo uma aula de História do segundo ano do ensino médio. Hoje é dia 30 de 6 de 2020, repetindo, 30 de junho de 2020, e estamos então trabalhando agora o conteúdo de História repetindo para turmas do segundo ano do ensino médio. Estamos também trabalhando o volume 2 do material adotado pela Secretaria Estadual de Educação e elaborado por eles, o material chamado Atividades Autorreguladas, que é uma apostila que muitos alunos que participam da rede de ensino do Rio já receberam em suas residências, mas os que não tiverem recebido poderão baixar lá na plataforma onde eu mesmo fiz a postagem no Google Classroom, ou então acessar, acompanhar as aulas em vídeo que eu produzo, onde eu sempre projeto a leitura do material ao longo da aula, ok? Bom, hoje nós vamos trabalhar o último conteúdo do, do segundo volume, da turma de segundo ano de História, e nós vamos estar trabalhando então o último conteúdo correspondente ao segundo bimestre. Lembrando sempre que nós trabalhamos o primeiro volume, estamos agora finalizando o segundo volume, portanto estamos concluindo o conteúdo equivalente ao segundo bimestre. O primeiro volume corresponde a conteúdos do primeiro bimestre, o segundo volume corresponde a conteúdos do segundo bimestre e assim por diante. Então, ao concluir esse último assunto de hoje, nós estaremos encerrando o conteúdo do terceiro bimestre, perdão, do segundo bimestre. Na semana que vem, nós faremos uma pausa em termos de postagens, estaremos fazendo então dando um intervalo de postagens de conteúdos para que os alunos possam ter condições de realizar todas as atividades, participarem das aulas online, assistirem aos vídeos postados. E logo depois, daqui a 2 semanas, portanto, estaremos iniciando o período de avaliações, provas online, do segundo bimestre da nossa disciplina. Então vamos lá. Eu vou projetar na tela para vocês, como sempre. Hoje nós começamos a falar sobre o assunto imperialismo. Esse assunto é importante nós estarmos estudando, como todos, obviamente, história, porque se nós falamos de imperialismo e passarmos a dominar e a compreender o imperialismo, isso nos permite entender bastante, vai passar a nos permitir entender bastante do nosso período atual. Para podermos ganhar tempo, eu vou projetar então na tela o assunto, vou começar a fazer a leitura com vocês e ao longo da leitura eu vou fazendo pausas para comentários, ok? Então vamos lá. Aula 3, Imperialismo no século XIX. Caro aluno, vimos nas aulas anteriores que a Revolução Industrial provocou mudanças profundas na forma de produção de mercadorias. Porém, o desenvolvimento da economia e do capitalismo financeiro ao longo do século XIX criou um problema para empresários de diferentes países. Havia nessa época limitações impostas por barreiras das potências capitalistas, que serviam para proteger os mercados locais dos produtos que vinham de fora. Como alternativa, os empresários buscaram novos mercados consumidores para que pudessem então exportar produtos industrializados a um número maior de pessoas, ter acesso a novas fontes de matérias-primas e investir o capital acumulado. Então, eu vou fazer uma rápida pausa aqui para comentar esse primeiro trecho de leitura, né? Vocês devem recordar que nós estudamos no início desse material, desse fascículo 2, nós estudamos a Revolução Industrial e estudamos as revoluções sociais do século XIX. Quando nós estudamos a Revolução Industrial,
nós vimos que ali houve uma concentração de riquezas sem precedentes. A partir da Revolução Industrial, tudo que era produzido por pessoas de forma autônoma passou a ser produzido por indústrias, por empresas. E essas empresas controladas por capitalistas, donos dos meios de produção. Os trabalhadores livres, que até então trabalhavam por conta própria, através de alguns processos específicos, que não cabe agora a gente ficar falando, todos eles, que já falamos, mas através de alguns mecanismos específicos, foram conduzidos forçadamente à mão de obra assalariada, sendo obrigados então a vender meramente a sua força de trabalho ao capitalista, dono dos meios de produção. Com isso ocorreu uma fortíssima concentração de riquezas e aumentou ainda mais a volúpia, ainda mais o desejo de concentração de riquezas e aumento de ganhos da classe empresarial sobre as demais classes das sociedades pelo mundo afora. Por esse motivo, conforme nós estudamos já na semana passada, surgiram alguns filósofos de ordem econômica que se debruçaram sobre as questões econômicas pós-Revolução Industrial, que passaram então a tentar buscar explicações ou caminhos alternativos para combater a deslealdade e a forte pressão econômica dos grupos poderosos sobre as classes menos favorecidas. Surge entre tantos pensadores a figura de Karl Marx e Friedrich Engels, que juntos desenvolvem o chamado socialismo científico, que passa realmente de forma muito clara a oferecer respostas ou alternativas para combater essa concentração de riquezas e o empobrecimento das massas populacionais. Finalmente, agora a gente chegou na aula 3, que fala sobre imperialismo. E nesse momento, nós estamos falando sobre uma nova fase do capitalismo industrial, pós-revolução industrial, onde, percebendo que não apenas a Inglaterra, onde ocorreu a primeira revolução industrial do mundo, mas não apenas a Inglaterra, como outras nações europeias, passaram a se desenvolver, passaram a rapidamente se industrializar. Então sabe-se que após a Revolução Industrial da Inglaterra, nações como França, como Holanda, como Alemanha, passaram a se industrializar também, várias nações da Europa, na verdade. E o que ocorre? Como elas competiam, as nações, né, e as indústrias dessas nações competiam entre si, havia-se algumas restrições, obviamente, por questões políticas. Os líderes políticos da nação tentavam criar barreiras comerciais para que fortalecesse a economia interna do próprio país e a indústria desses países. Só que o processo de industrialização, ele criou na ocasião, um aumento considerável na velocidade de produção de produtos e serviços, principalmente produtos. E como há um aumento exagerado na velocidade de produção, passa a haver também um aumento por mercados consumidores e também por matérias-primas. Afinal, para você fabricar algo numa fábrica, você tem que ter a matéria-prima. Para você ter matéria-prima, se você está cercado por outras nações que competem pelos mesmos produtos, serviços e matérias-primas e mercado consumidor. Então, a indústria de cada país as indústrias, aliás, passam a ter algumas dificuldades para a obtenção de matérias-primas, porque afinal, todas as nações e todas as indústrias das nações europeias estão competindo pelas mesmas coisas. Então, passa a ser necessário que essas nações industrializadas comecem a buscar fontes de matérias-primas fora do continente europeu. E não apenas buscar matérias-primas, mas também mercados consumidores. Então, a conquista de novos territórios que transcendem, que extrapolam os limites de fronteiras da Europa, passa a ser uma questão de sobrevivência dessa industrialização europeia, dessas nações e dessas indústrias nacionais europeias, que por questões de competição e restrições de barreiras comerciais, como dito ainda há pouco, faz com que as nações europeias exportem seus produtos para fora das fronteiras europeias
e, de igual forma, passem a buscar nessas novas regiões, nessas novas fronteiras, produtos que poderiam servir como matéria-prima, ou seja, produtos básicos, né, o chamado matéria-prima, para servir de abastecimento a essa escalada industrial da Europa. Então vamos seguir aqui na leitura. Vou subir um pouco o texto. Nós paramos aqui, que vinham de fora, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, mercadorias. Aí, continuando aí a leitura no final dessa linha que está apresentada aí. Porém, o desenvolvimento da economia e do capitalismo financeiro, ao longo do século XIX, criou um problema para empresários de diferentes países. Havia nessa época limitações impostas por barreiras das potências capitalistas que serviam para proteger os mercados locais dos produtos que vinham de fora. Como alternativa, os empresários buscaram novos mercados consumidores para que pudessem então exportar produtos industrializados a um número maior de pessoas, ter acesso a novas fontes de matérias-primas e investir o capital acumulado. Acabei de explicar isso, né? Essas novas regiões foram a Ásia e a África, locais onde havia uma imensa população que poderia ser um grande mercado consumidor e também oferecer mão de obra para ser utilizada na produção industrial. Esse desenvolvimento, ou melhor, esse movimento de domínio de novas regiões por parte de empresários e governantes europeus foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Por que neocolonialismo, gente, que a gente usa também essa expressão, né? Porque quando nós falamos do período da expansão marítima e comercial europeia, aquela época, aquela ocasião em que as nações europeias, em pleno processo de expansão marítima, começam a migrar, né, a avançar sobre territórios alheios pelo mundo afora, principalmente pegando a América do Sul, América Central, América do Norte, a própria África, e começam a fazer desses territórios colônias, né, abrindo colônias, domínios territoriais sobre essas regiões. A esse processo nós chamamos de colonialismo, período da formação das colônias. Agora, no século XIX, nós estamos falando de um período em que, inclusive, já tinham ocorrido processos de independência, mas havia o desejo de se ocupar esses territórios ou reocupar esses territórios, e em alguns casos parte desses territórios ainda não haviam conseguido a sua emancipação política, portanto ainda eram colônias de algumas nações europeias, só que agora nessa corrida neocolonial, novos agentes, novas potências econômicas europeias passam a querer pegar territórios que já estavam sob domínio de algumas outras nações europeias. Então passa a haver uma competição por territórios já ocupados. Alguns desses territórios, poucos, bem poucos, já haviam até passado por algum processo de independência, mas também passam a ser alvo desse processo de conquista econômica, militar, política, etc. A esse processo, então, chamamos de neocolonialismo. Então, voltando aí para a leitura. Haviam duas formas de dominação: o domínio territorial e o domínio econômico. Então, vamos ao domínio territorial. O domínio territorial, feito por meio da intervenção militar ou guerra. As regiões e seus habitantes eram dominadas por tropas imperialistas, ou seja, pela força bruta militar. E também havia o domínio econômico. Como o próprio nome já diz, era feito sob a forma econômica através da assinatura de tratados e acordos favoráveis aos dominadores. Então aí nós temos uma foto, uma ilustração real da região do Congo, na época em que os franceses ocuparam o território nessa lógica do neocolonialismo. Continuando. Essa dominação não era simples e pacífica. Ao contrário, era feita com uso de violência, mas também através de ideologias que determinavam diferenças cruciais e justificavam, para alguns, a dominação. Uma dessas ideias era a missão civilizadora, onde pregavam que os países dominadores
tinham a missão de difundir o progresso pelo mundo e logo consideravam essas regiões como atrasadas. A educação implantada nas regiões dominadas desconsideravam qualquer característica da população nativa. A superioridade europeia era justificada nessa missão através de 3 pontos: características biológicas, de raça branca, onde se defendia então, minha gente, que a raça branca era superior às demais raças ocupadas, a imposição da fé religiosa, o cristianismo, onde se apresentava, portanto, o cristianismo uma fé mais sofisticada, mais desenvolvida e correta comparada às demais atividades religiosas, e o desenvolvimento técnico e científico alcançado a partir da Revolução Industrial, que de fato, nessa questão, havia uma superioridade técnica, óbvio, estavam mais envolvidas nessa questão as nações europeias. Continuando, o processo de dominação das regiões africanas ficou conhecido como Partilha da África e na Ásia, a Partilha da Ásia. Os governantes dos países da Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França e Inglaterra participaram dessa partilha, sendo esses 2 últimos, ou seja, França e Inglaterra, com maior influência sobre a África e Ásia. Esses continentes foram partilhados a partir dos interesses econômicos dos seus dominadores, e sem considerar as diversidades étnicas já existentes. A religião do colonizador foi imposta, desconsiderando qualquer cultura existente naquela região. Muitos povos étnicos foram divididos enquanto grupos rivais foram reunidos em um mesmo território, ou seja, a destruição quase total da tradição de povos da África e da Ásia, feita apenas para satisfazer a interesses econômicos de alguns países. Então, minha gente, é muito comum que alunos do ensino fundamental e até principalmente do ensino médio tenham dificuldade de compreender por que o território da África é um território tão pobre, tão atrasado. Por que a região da África, apesar de ser muito rica em recursos naturais, vários territórios da África são ricos em recursos naturais, é uma região tão pobre? Eu me recordo que no meu tempo de pré-adolescente e adolescente, eu costumei assistir pessoas fazendo piadas sobre a África. Acho que todos da minha geração devem se recordar disso, né? Era comum as pessoas fazerem menção de que a África é um lugar pobre, atrasado, porque o povo era inferior. Dentro de igreja evangélica, que eu fui criado no meio evangélico, dentro mesmo da igreja evangélica, eu assisti a um pastor da igreja que eu fazia parte, falando exatamente sobre isso, contando até uma piadinha, né, de que a África era muito rica, o continente africano era muito rico, tinha muitas pedras preciosas, recursos minerais valiosos, petróleo, mas por conta da péssima qualidade do povo que lá morava, que era oriundo da região, Deus teria abençoado então eles com muitas riquezas para compensar o baixíssimo nível populacional que lá ocupava o território. Você veja, isso era uma fala de um pastor de uma igreja presbiteriana que evidenciava um tanto quanto do racismo, né? E isso, gente, eu não estou aqui criticando a esse pastor, nem criticando a igreja em si. Eu estou mostrando como essa cultura imposta pelo europeu fez com que a sociedade, não só lá na África, mas no mundo inteiro, passasse a enxergar realmente a região africana e a Ásia como territórios inferiores, de baixo desenvolvimento humano e social, e que, portanto, era necessário ocupar, dominar, para salvar essas regiões e essas populações da miséria, da pobreza, quando na verdade foi o contrário. Ocupar a região ou as regiões, desrespeitando qualquer característica cultural. Então, uma das marcas mais evidentes ao longo de todo o século XIX
e também a maior parte do século XX, o que mais vai se ver, principalmente na África, são guerras civis, guerras internas civis que vão ocorrer exatamente dentro desse contexto de dominação. As nações europeias, quando começaram esse processo, elas começaram a dividir como se fosse um pedaço de bolo, né? Como se fosse um tabuleiro de bolo. Começaram a dividir os pedaços e dizendo qual dessas nações que eu li ainda há pouco iriam ficar com qual pedaço da África. E ao fazer essa partilha, como se fosse dividindo um bolo, elas simplesmente ignoravam que parte desses territórios, muitas vezes, conglomerava tribos que eram historicamente rivais umas às outras. Mas, ao criarem novos territórios coloniais, submetidos, subjugados a uma nação europeia, unificava-se ali então grupos tribais inimigos entre si. E óbvio, as contendas, as dificuldades, as brigas iriam ocorrer. A lógica, já que queriam fazer a partilha, teria sido fazer essa divisão territorial levando em consideração essas peculiaridades étnicas e culturais e colocando tribos inimigas em territórios coloniais diferentes, para evitar mais conflitos, já que estavam fazendo o processo de dominação. Mas nem isso respeitaram. As nações europeias, olhando apenas para os interesses econômicos, fizeram a unificação dentro de territórios coloniais de povos tradicionalmente inimigos um dos outros. E as dificuldades, então, só se acentuaram ainda mais. Então, retornando, tivemos uma pequena interrupção, mas retornando. Então, o que acontece? A África foi, então, dividida, assim como a Ásia, sem respeitar essas peculiaridades locais, e as nações europeias, então, avançaram sobre esses territórios, desrespeitando essas características e criando, sem perceber mais adiante, um problema ainda maior para si próprios, porque apesar de terem alta lucratividade, através da conquista ou da dominação desses territórios, passaram, por outro lado, a ter grande dificuldade de conciliar tantas diferenças culturais, étnicas, dentro dessas mesmas regiões que passaram a forçadamente administrar. Vamos voltar aí para a leitura, nessa primeira linha. A religião do colonizador foi imposta, desconsiderando qualquer cultura existente naquela região. Muitos povos étnicos foram divididos, enquanto grupos rivais foram reunidos em um mesmo território, ou seja, uma destruição quase total da tradição de povos da África e da Ásia. Foi feita apenas para satisfazer a interesses econômicos de alguns países. E aí vem uma charge, né, que representa aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Personagens representando aí as nações europeias e como se fosse um bolo dividindo o território do continente africano e dizendo quem ia ficar com qual parte, quem ia comer qual parte, quem ia ficar com qual região territorial e assim por diante. Seguindo aí a leitura. A dominação não era feita de forma simples e confrontos entre países dominadores e dominados ocorreram. E os dominadores contavam com a participação de indivíduos de diferentes origens: exploradores, aventureiros, comerciantes, missionários religiosos e cientistas. Gente, uma rápida observação. Nós estamos vivendo hoje em dia, e eu vou tentar ser assim o mais polido na minha fala e mais ético, né? Mas nós estamos vivendo hoje no Brasil, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, a divisão territorial por grupos de poder, grupos paralelos que estão disputando os territórios e impondo uma nova ordem que contraria a legislação em vigor e simplesmente dominando, fatiando os territórios e dividindo quem domina qual área, que grupo domina determinada região, bairros ou cidades inteiras. E aí, nessa nova forma de configuração de domínio, de poder,
Vêm os grupos religiosos, vêm outros grupos diversos que vão participar desse complemento desse processo. Só que as disputas que ocorrem nos bastidores é mais ou menos parecido com o que acontecia lá. Um grande caos vai se instalando, porque na verdade esse processo de dominação não é natural, não é o desejável, é fora do padrão. E, consequentemente, os problemas, ao invés de serem resolvidos, só se avolumam, só aumentam. É o que aconteceu na África, é como acontece hoje no Brasil e no Rio de Janeiro. Continuando aí a leitura. Mesmo resistindo, os africanos não conseguiram impedir totalmente o domínio de suas terras. Essa dominação deixou vestígios no continente africano e asiático, e que podem ser vistos até hoje. Ou seja, a África e a Ásia, hoje, são resultado das políticas imperialistas dos países europeus. No mapa a seguir, você pode ver como a África ficou dividida entre os países europeus. Então vamos aqui ao mapa, né? Então vocês vão ver aqui os territórios coloridos, marrom, azul, listradinho, né? E assim por diante. E aqui vem um gráfico. Então, onde é azul correspondia ao domínios franceses, vocês veem como a França então dominou bastante coisa. Na parte mais lilás, por ingleses, também vocês vão ver bastante territórios dominados por ingleses. A parte acinzentada é ocupada por alemães, menos territórios, mas também tinham alguns territórios. Belgas, a parte mais esverdeada, ligeiramente esverdeada, é mais essa parte aqui do Congo, ao que parece. Espanhóis, um marrom meio claro, né? Isso, como por exemplo o território de, parece Angola. Italianos, a parte marrom mais escura, como aqui a região da Líbia. E a região anglo-egípcio, né? Que é a de estrada, que está aqui o Sudão, por exemplo. Então vocês veem que foram tudo partilhado, dividido, desrespeitando qualquer característica cultural e principalmente desrespeitando os interesses locais da África e da Ásia. Ninguém chegou para esses territórios, para os habitantes desses territórios e perguntou: vocês querem nossa ajuda para o desenvolvimento de vocês? Vocês querem ser dominados? Obviamente que não. Aqui vem o território da Ásia, também com a tabelinha, né? Depois vocês podem se olhar com calma os territórios que foram dominados, mas mais uma vez a gente vê aqui territórios ocupados por povos ou nações europeias. E finalmente com isso a gente conclui a aula de hoje. Vem aí uma atividade para vocês poderem desenvolver e eu peço que vocês façam essas atividades em casa para aumentar o nível de desenvolvimento. O nível de conhecimento de vocês, aprofundar o conhecimento. Para concluir essa aula, vou retornar a imagem para mim. Para concluir essa aula, então é importante frisar de que se hoje a África, a Ásia, são territórios pouco desenvolvidos, ainda com muitos problemas conjunturais internos, políticos, muitos conflitos internos. Por exemplo, a região da África, até alguns poucos anos atrás, havia muitos territórios em conflitos internos, ainda mergulhados em guerras civis. Então a África é um continente ainda muito promissor, com grande potencial de desenvolvimento e que, na verdade, só não é uma região extremamente desenvolvida, e isso independe da cor da pele dos habitantes, como muitos europeus tentaram fazer historicamente a sociedade, de um modo geral, acreditar, mas a África só não é uma região mais desenvolvida até do que a América do Sul, do que a América do Norte ou do que a própria Europa, exatamente por conta da interferência do europeu. Se vocês me perguntarem, mas Paulo, quando os europeus começaram a dominar o continente africano, eles estavam tecnologicamente menos desenvolvidos, correto? Sim, correto. Então, pela lógica, diriam vocês, o continente africano dificilmente seria mais desenvolvido tecnologicamente do que a Europa ou do que outros territórios mais industrializados, correto? Sim, pela lógica, correto. Mas isso não quer dizer que eles não seriam desenvolvidos, porque nós teríamos, se não tivesse ocorrido a interferência
europeia, a dominação forçada e destrutiva das nações europeias, talvez, quem sabe, o continente africano mais adiante teria, gradualmente, por um desenvolvimento próprio, percebido a importância do desenvolvimento industrial, teria processado a sua própria migração para esse nível de desenvolvimento e, de forma autônoma, sem interferências internacionais, teria se desenvolvido. Eu estou aqui apenas apresentando uma hipótese, não estou afirmando que isso teria ocorrido. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não tivesse ocorrido desenvolvimento industrial e econômico dentro desse padrão europeu, certamente uma coisa é óbvia: a África e a Ásia não seriam territórios tão atrasados ou tão prejudicados como foram após esse processo de dominação europeia. Ok? Por hoje é só. Me coloco à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês tenham. Peço mais uma vez que leiam o material e até a próxima aula.